Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, encerrou a sua carreira devido a recorrentes lesões físicas, principalmente nos joelhos, e também ao hipotireoidismo. Segundo Ronaldo, o hipotireoidismo, uma condição que reduz o metabolismo e dificulta a perda de peso, estava atrapalhando a sua recuperação física, não o permitindo jogar em alto nível mais, e devido a esses dois fenômenos ele encerrou a sua carreira. Quer saber mais sobre esse hipotireoidismo que tirou o Ronaldo dos campos? Vem comigo! Fala pessoal, hoje vamos para a nossa segunda aula sobre o sistema endócrino, dando destaque aqui para você hoje na tireoide e nas paratireoides. Muito importante que você tenha assistido a aula 1, tá? Onde a gente trabalha aí a hipófise e outros conceitos e termos importantes do sistema endócrino, para depois você vir para cá. Você já assistiu a aula 1, beleza? Vem comigo, vamos lá falar da tireoide. Pessoal, primeiro, onde a tireoide está localizada? Ó, repara aqui no nosso bonecão que a tireoide está localizada na região aqui do pescoço, tá? Em especial atrás aqui da cartilagem hielóide, ó, pomo de Adão, ou popularmente conhecido como gogó, tá? O gogó aqui ele é uma estrutura que, além de proteger a nossa laringe, as nossas pregas vocais, as nossas cordas vocais, também protege a tireoide, também reveste a tireoide. A tireoide, ela produz 3 importantes hormônios para o nosso corpo. A gente acha que ela produz apenas 2, né? O T3 e o T4. Mas, na verdade, ela produz 3 hormônios. E não é T3, T4 e T5, nem T2, T3 e T4. Fique esperto para não cair nessas pegadinhas bobas de prova, tá? Quais são os 3 hormônios da tireoide? Vamos começar falando dos 2 principais, e que todo mundo aqui conhece, que são o T3 e o T4, que a gente inclusive já citou lá na aula número 1, tá? O T3, galera, é conhecido como triiodotironina e o T4 como tiroxina. Tio Igor, preciso saber esses nomes? Não, tá? Normalmente eles aparecem em prova como T3 e T4, glória a Deus, tá? O T3 e o T4, eles atuam em diferentes células do organismo, que é uma exceção aqui dentro dos hormônios. Geralmente hormônios atuam em células específicas, em tecidos específicos, mas o T3 e T4 atuam no corpo de maneira geral, tá? E eles têm a função de regular o metabolismo, regular o funcionamento do corpo em geral. Então são hormônios super importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Sem uma produção correta deles, a gente vai ver daqui a pouquinho que o corpo sofre uma série de disfunções, inclusive aquelas disfunções que a gente citou no início da aula, que levaram o Ronaldo a desistir da carreira aí futebolística. Ó, o T3 e o T4, o que eles promovem, basicamente, é a estimulação da atividade das mitocôndrias da célula. Então, eles vão atuar no núcleo celular, tá? Fazendo com que o núcleo libere comandos que vão estimular a atividade das mitocôndrias, aumentando a produção de ATP, aumentando o metabolismo energético, aumentando o funcionamento da célula. Beleza? Essa é a atuação técnica do T3 e o T4. Agora, além disso, se eu tiver uma alta produção de T3 e T4, se por algum acaso eu tiver uma disfunção do funcionamento dessa glândula, da tireoide, e o nível de T3 e T4 fica alto demais, que condição eu tenho? Você tem uma condição chamada de muito, tá? Tireoidismo, ou seja, muita produção, muita atividade da tireoide com muita produção de T3 e T4. O que isso pode provocar? Se eu tenho muito T3 e T4, eu vou ter muita atividade energética. O meu metabolismo ele vai aumentar, ele vai acelerar. Então o hipertireoidismo ele acelera o metabolismo basal, o metabolismo geral, tá? Você nota uma pessoa hipertireoidica que é uma pessoa que geralmente tende a falar muito rápido, comer muito rápido, andar muito rápido, é impaciente demais, tá? Então isso são comportamentos que você pode notar num princípio de hipertireoidismo. Além disso, o que isso vai causar de condição fisiológica, de alteração fisiológica no meu organismo? Você vai começar a perder peso com muita facilidade, ou caso você esteja treinando na academia, tentando ganhar musculatura, você vai ver que você tem uma dificuldade muito grande em ganhar peso. Então, ou você perde peso com muita facilidade, ou você tem uma dificuldade em ganhar peso. Por mais que você coma, por mais calorias que você faça ingestão,
você tem uma dificuldade em ganhar peso. Isso também é um sinal de hipertireoidismo. A pressão arterial costuma ficar muito alta, porque seu corpo trabalha num ritmo mais acelerado. Isso também demanda um aumento na frequência respiratória. Então a pessoa está sempre ofegando ou respirando aí, né, com rapidez, com aquela respiração curtinha, e a pressão arterial elevando, né, dando picos aí de 14, 16, 18, tá? Então, ideal que você monitore, que isso pode ser sinal de disfunção de tireoide. Belezinha? Bom, um sintoma que pode aparecer em quadros mais graves, mais avançados da doença, é o que a gente chama de exoftalmia. Tio Will, o que é a exoftalmia? São esses olhos esbugalhados, os olhos parecendo que estão saltando da cavidade orbital, da cavidade ocular. Então a gente tem essa condição chamada de exoftalmia. Não aparece muito essa exoftalmia, só aparece em quadros mais avançados, em quadros mais exacerbados da doença. Beleza? Em contrapartida, a gente vai encontrar também o hipotireoidismo, que foi o que tirou o Ronaldo dos campos. Olha só. O hipotireoidismo é classificado pela baixa produção de T3 e T4. Com a baixa produção de T3 e T4, o metabolismo, ao invés de ficar acelerado, ele diminui. A pessoa tem uma redução do metabolismo basal. Vai ficar um metabolismo mais lento. A pessoa vai ter mais sonolência, facilidade em ganhar peso, que é o que acontecia com o Ronaldo Fenômeno. Ele tinha uma dificuldade em perder e uma facilidade em ganhar peso. E o tratamento, ele não era permitido, né, pela CBF, pela FIFA, né, pelas entidades que regulamentam o futebol. Era considerado uma espécie de doping, então ele não podia fazer o tratamento completo, senão ele ia cair num quadro de doping. Então, por conta disso, ele resolveu desistir de jogar bola. Mas ele tinha uma facilidade muito grande em ganhar peso, ele ganhava peso com muita facilidade. E, além disso, a pressão arterial, ela cai, vem uma sonolência, né? Obviamente aqui a pessoa tem um ritmo de vida mais lento, ela fica menos proativa, e a gente nota, tanto aqui no hipo quanto no hiper, presta muita atenção aqui, a gente nota tanto no hipo quanto no hiper, um inchaço dessa glândula que é conhecida como bócio. Então, tanto no hiper quanto no hipo pode aparecer o bócio. Tio Igor, por que nos dois casos? No hipo, porque a glândula vai aumentar de tamanho, tentando produzir mais, e essa glândula inflamando provoca essa condição aqui de inchaço. Já no hiper, ela vai inflamar porque ela está produzindo demais, Então, como ela está com uma superprodução lá no hipertireoidismo, ela vai aumentar de tamanho. Então, tanto no hiper quanto no hipo, você pode ter o aparecimento aqui dessa condição chamada bócio. Tá legal? Que é o inchaço da glândula aí. Bom, visto esses dois hormônios, vamos lá falar do terceiro hormônio da tireoide, que é conhecido como calcitonina. É um hormônio que os vestibulandos costumam negligenciar em prova. Então não negligencie porque ele cai. Olha o nome, calcitonina. A calcitonina, ela tem a função de estimular a absorção de cálcio pelos ossos. Ela estimula, galera, a atividade de uma célula presente no nosso tecido ósseo, chamada osteoblasto. O osteoblasto é a célula que produz a nossa matriz óssea, tanto orgânica quanto inorgânica. Tio Igor, eu não entendo muito dessa questão de matriz óssea. Vou deixar uma tag para você aqui sobre tecido ósseo, depois dá uma olhada lá. Então, galerinha, a calcitonina tem a função de fazer com que os osteoblastos absorvam esse cálcio e prendam ele na matriz óssea. Então a gente pode falar que ela é um hormônio de efeito hipocalcemiante. Tio Will, o que é isso? Calcemia é o nível de cálcio no sangue. Se esse hormônio é hipocalcemiante, ele diminui o teor de cálcio no sangue, mandando este cálcio para os ossos. Show? Tranquilo? Então a calcitonina deixa os seus ossos mais fortes, mais resistentes. Certo? Tá aí para você os 3 hormônios da tireoide. Aproveitando que a gente está aqui, vamos trabalhar outras 4 glândulas que aparecem aí atrás da tireoide, ficam literalmente atrás da tireoide, que a gente chama de paratireoides. Repara que agora a gente está vendo aqui a vista posterior da tireoide. Tio Will, o que é a vista posterior? A parte de trás, Então, bem aqui, na parte de trás da tireoide, a gente encontra 4
pequenas regiões, 4 pequenas glândulas, conhecidas como paratireoides, ok? E as paratireoides produzem um único hormônio importante para a prova, que é conhecido como paratormônio. Olha que fácil. Paratireoide produzem, secretam o paratormônio. O paratormônio, ele tem uma função antagônica à calcitonina. Tio, o que é função antagônica? Uma função contrária. Ele faz o oposto da calcitonina. Enquanto a calcitonina é hipocalcemiante, o paratormônio é hipercalcemiante, tá? Literalmente, ele aumenta o teor de cálcio no sangue. Tio Igor, como que ele faz isso? Retirando o cálcio dos ossos. Ele estimula a ação de uma célula chamada osteoclasto. O osteoclasto, ele retira cálcio da matriz, mandando este cálcio para o sangue. Tio Igor, à toa, do nada ele faz isso? Não, tá? Ele faz quando você não tem boa ingestão de cálcio ou quando você está precisando de cálcio em outro local. Aí ele vai tirar aí da matriz óssea e mandar para lá. Lembra que os seus ossos são importantes reservatórios de cálcio para o organismo. Então, quando ele falta aí por algum motivo no seu organismo, nós vamos retirá-lo da matriz óssea. E quem faz essa retirada é o osteoclasto por ação do paratormônio. Então, é muito comum cair em prova esse esqueminha que vai aparecer aqui do lado para você. Observa lá. Nós temos ossos de um lado, sangue do outro. Repara que no primeiro momento, a gente vai estar passando cálcio aqui dos ossos para o sangue. Quem promove passagem de cálcio do osso para o sangue é o paratormônio. Você está aumentando o teor de cálcio, é hipercalcemiante. Quem é hipercalcemiante é o paratormônio. Agora, no segundo momento desse esquema, olha só, a gente vai estar mandando o cálcio do sangue para os ossos. Quem manda cálcio de sangue para o osso é a calcitonina. Então, agora, nesse segundo momento aqui, a gente está vendo a atuação da calcitonina, que é um hormônio hipocalcemiante. Ela vai diminuir a taxa de cálcio no sangue, mandando ele para os ossos. Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, entendido tudo nessa aulinha. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aí, indica para alguém e corre para a aula 3 que já está aí no canal, onde a gente vai falar para você sobre o pâncreas e a diabetes. Um grande beijo e até lá.